Josué capítulo 2, eu vou ler do verso 15 ao verso 24, que diz: Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o teu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos orar? Senhor amado, bendito, soberano, exaltamos teu nome nesta manhã. Somos muito gratos porque fomos encontrados por Jesus, o bom pastor, e trazidos, ó Deus, para o meio do teu rebanho, povo que se chama pelo teu nome, povo que foi salvo e que agora está sendo transformado dia a dia, a fim de ser encontrado no dia final, semelhante a Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Somos gratos a Deus porque tudo isso é graça, tudo isso é misericórdia da tua parte. O Senhor nos salvou, o Senhor nos santifica, o Senhor intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo orou a Deus, rogando que o Senhor nos santifique por meio da tua palavra, e é diante dela que nos encontramos agora, rogando que fales ao nosso coração, instrua-nos no caminho da verdade, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa de fé, você tem fé. Você já reparou que fé é um assunto que está na boca de todos, até de não crentes? Às vezes, em meio às dificuldades, você vai ter pessoas que não têm contato com a igreja, não estão nos caminhos do Senhor, mas elas afirmam categoricamente: não, você tem que ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa depositar a sua esperança em alguma coisa. E é por isso que, quando se fala em fé, a segunda pergunta é: a sua fé, ou a fé que você diz ter, ela é uma fé firmada nas Escrituras? Ela é a fé bíblica? A Bíblia diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que afirma o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11. Exatamente no capítulo em que ele lista uma série de irmãos do passado que, por fé, fizeram grandes coisas. O capítulo 11 de Hebreus traz a chamada galeria da fé. Conforme também o escritor aos Hebreus
Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé bíblica não é acreditar em qualquer coisa, não é depositar a sua esperança em alguma coisa qualquer, mas acreditar naquilo que Deus disse que faria. A fé bíblica é pautada na promessa de Deus. Mais ainda, Tiago vai dizer que a fé bíblica, ela produz obras. Ela é uma fé operante, ela é ativa. A fé sem obras, Tiago vai dizer, é morta. Tanto o livro de Hebreus quanto a epístola de Tiago mostram Raabe como um exemplo de fé. E você viu nos versículos anteriores que, a despeito de ser ainda uma pecadora, o que é notado no fato dela ter mentido, Raabe, de fato, já era alguém que tinha sido alcançada pela misericórdia do Senhor, era alguém salva, o que é visto pela acolhida aos espias. E é isso que Tiago e o escritor aos Hebreus irão destacar no Novo Testamento. As obras de Raabe ao acolher estes homens. Você viu na semana passada que você foi tirado do mundo, você já foi retirado e separado do meio daqueles que irão sofrer o juízo de Deus, mas que você ainda não é o que você haverá de ser. A boa obra do Senhor ainda não foi completada na sua vida. O texto de hoje vai falar um pouco mais, ou vai demonstrar um pouco mais acerca de como é a fé bíblica. E nela você perceberá a fé tanto dos espias quanto de Raabe. Você aprende nestes versos o que ocorre quando você caminha por fé. E é para isso que você é chamado, para caminhar por fé. Mas o que ocorre quando você caminha por fé? Primeira coisa que você vai ver no texto destacado aqui é que quando você caminha por fé, você é abençoado pelo Senhor. Os versos 15 e 16 mostram como o Senhor abençoou os espias usando um instrumento improvável. O instrumento que Deus usa para abençoar os espias era a mulher que outrora ganhava a sua vida com prostituição. Volte seus olhos para a escritura. O texto diz: ela, Raabe, então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. A providência de Deus, meus irmãos, é algo maravilhoso. Você tem espias aqui, e estes homens certamente eram homens guerreiros e valentes, que agora estão numa situação bastante complicada, porque a sua missão foi descoberta. O rei ficou sabendo disso e manda pessoas até a casa de Raabe, pedindo que ela os coloque para fora. Não havia, humanamente aqui falando, chance destes homens saírem dali ilesos. E então Deus toma esta mulher, que a Bíblia diz uma prostituta, uma mulher cheia de pecados, que vai crer no Deus de Israel, e por crer no Deus de Israel, ela agora executa obras. Ela será um instrumento de Deus para a salvação dos espias. Os muros de Jericó, eles eram bastante largos, e a casa de Raabe ficava ou em cima do muro, ou exatamente colada no muro. Não dá para saber ao certo qual destas duas opções. Dá para você saber que a casa tinha pelo menos um pavimento a mais, porque os espias estão descendo da casa por uma corda. Ou a casa estava em cima do muro, ou a casa tinha 2 pavimentos, ainda que não muito altos. Mas esta era a situação, o local da casa de Raabe. E é curioso você perceber aqui, mais uma vez, o uso da expressão
3 dias. Agora falado por Raabe, que vai dizer: daqui 3 dias virá então a segurança para vocês. O tempo em que eles estariam seguros aponta também para o tempo em que cada crente que está em Jesus Cristo tem certeza da sua segurança, porque em 3 dias Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos para nossa justificação. Os versos 22 a 24 vão trazer o desfecho de tudo isso, ou deste grande livramento. Dê uma olhada. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo que lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. No começo do texto, Raabe está garantindo a segurança, instruindo, falando acerca do caminho por onde eles deveriam ir e o tempo que eles deveriam esperar. A partir do verso 22, você tem esses 3 dias então terminando, e estes homens chegando em segurança até Josué. Estes homens foram salvos do grande perigo, e agora eles chegam diante de Josué com um maravilhoso relato acerca do que aconteceu com eles e de como Deus havia guardado estes homens enquanto estavam em perigo. E a partir do que houve com estes homens, a partir da experiência que eles tiveram de livramento, é que eles concluem: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos. Perceba então como a experiência de livramento, como a providência de Deus conduzindo a vida destes homens, e eles enxergando tudo isso, produziu ainda mais fé no coração, ou firmou mais ainda estes homens em sua convicção, porque Deus já havia dito que daria para eles a terra. Josué os manda espiar a terra, e eles voltam dizendo: é fato, é certo que Deus nos deu essa terra. Fé é a certeza das coisas que se esperam, da convicção de fatos que se não veem, porque se eles já viram a terra, eles ainda não viram a terra em suas mãos. Há povos inimigos ali, há muitas nações que ainda precisam ser desterradas, mas eles já estão convictos: Deus nos deu essa terra. Meus irmãos, Deus abençoa os seus filhos. Deus abençoa aqueles que andam por fé. Talvez você mesmo já tenha alguma lembrança de momentos em que a bondade de Deus assistiu à sua vida, ainda que a situação parecesse muito complicada, ainda que você enxergasse, visse ao seu redor e dissesse assim: não tem jeito, dessa vez as coisas vão ser complicadas, dessa vez não vai ter escapatória. E Deus, em sua bondade, em sua graça, em sua misericórdia, livrou a sua vida. E é preciso que você mantenha esse tipo de lembrança muito vivo aí em sua mente. Uma das coisas interessantes a se fazer é você começar a anotar os momentos em que você foi alvo dessa graça e dessa misericórdia, ou do livramento de Deus, porque isto tem a capacidade de fazer você ter a sua fé renovada no dia da angústia, porque infelizmente nós nos esquecemos muito facilmente daquilo que Deus faz em nossa vida. Não foram poucas as vezes em que eu já tive gente no gabinete sendo aconselhado e totalmente prostrado e para baixo,
E aí então eu começo a perguntar acerca do que Deus já tinha feito na vida deles. E às vezes eu peço para a pessoa ir para casa e escrever num papel aquilo que Deus já fez na vida deles, desde os atos mais marcantes até os atos aparentemente mais simples e que nós não nos damos conta deles. Então a pessoa vai para casa e coloca lá: Deus me salvou, mandou Cristo por mim, perdoou meus pecados, eu tenho casa, eu tenho uma família, Deus tem sustentado a minha vida financeiramente, Deus tem dado bênçãos materiais. E quando a pessoa volta, ela está com outra disposição no coração. É aquilo que a gente canta e por vezes não experimenta. Tem um cântico, um hino que a gente fala exatamente acerca disso. Conta as bênçãos, dize quantas são. Depois, conta as bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez. Nós esquecemos. Mas Deus dá aos seus, Deus dá àqueles que caminham por fé, livramento, experiências de livramento. E a narrativa sobre o livramento dos espias precisa levar você a confiar no cuidado do Senhor. Há muitos crentes desanimados, há muitos crentes prostrados diante das suas dificuldades, achando que não vão conseguir mais caminhar, e é preciso então que você mantenha os seus olhos no seu Redentor, no Senhor Jesus Cristo, a fim de que o seu coração esteja de fato cheio de esperança. E mais ainda, diante dos livramentos que Ele tem concedido a você, o seu coração precisa se mostrar grato e confiante, porque as bênçãos que você recebe aqui, neste mundo, elas são apenas um prenúncio daquilo que o Senhor, em Jesus Cristo, certamente deu a você: novos céus, nova terra, vida eterna. Não é isso que Cristo promete? E você crê: eu terei vida eterna, ou eu tenho vida eterna com Cristo Jesus, eu espero novos céus e nova terra. Mas enquanto você espera tudo isso, Deus dá a você mostras, provas daquilo que Ele fez. Calvino vai dizer o seguinte: embora a mera promessa de possuir a terra devesse ser suficiente, o Senhor é tão indulgente com a fraqueza dos espias, que para remover todas as dúvidas deles, Ele confirma o que havia prometido pela experiência, a experiência de livramento. Ou seja, Deus prometeu, você precisa confiar nisso. Então Ele diz: Deus é indulgente com a nossa fraqueza muitas vezes. E mais do que dar uma promessa na palavra, Ele te dá provas disso o tempo todo, para que você possa confiar. E se você viver nesta perspectiva, você poderá viver nesse mundo contente em toda e qualquer situação. Mas é preciso trazer na lembrança, na memória, aquilo que Deus já fez. Porque você é abençoado pelo Senhor, você já é abençoado pelo Senhor. Mas não foram só os espias que foram abençoados. Raabe também. Raabe creu no Deus de Israel. Raabe creu que aquela terra não seria mais de Jericó, seu povo. Raabe entendeu que o poderoso e glorioso Deus iria desterrar aquela terra e dar a Israel. E então ela crê no Deus de Israel, e agora ela não se identifica mais como alguém de Jericó, ela pertence a outro povo. E então ela recebe a promessa destes homens de ser poupada da morte, porque ela também já tinha encontrado vida eterna. Ela receberia a bênção temporal de ser livrado do juízo que viria sobre a cidade de Jericó. E há um aspecto muito interessante aqui, porque você tem tanto os espias, que são levados
providencialmente por Deus a Jericó, para constatar a fé daquela mulher e livrar Raabe da morte, porque se Josué não mandasse os espias, essa mulher pereceria, mesmo tendo fé no Deus de Israel, porque eles não conseguiriam distinguir essa mulher. Quanto Raabe, ela também é abençoada por meio destes espias. E isso acontece, por exemplo, na pregação da palavra, porque aqueles que são pregados, aqueles que pregam, eles são tão abençoados pela palavra de Deus, quanto aqueles que estão ouvindo a pregação da palavra. Isso acontece no aconselhamento. Quantas vezes, meus irmãos, eu já fui exortado por mim, quando falava para outras pessoas. Isso é interessante. Você recebe uma pessoa, ela fala os seus problemas, eu abro a Bíblia, falo o que a Bíblia diz e me vejo transgredindo a mesma coisa. E eu preciso lembrar a cada momento, quando eu estou falando a outros, de que eu preciso viver daquela forma. A bênção é para todos. Isso acontece quando você evangeliza pessoas. E quando você fala para pessoas da salvação em Cristo Jesus, e talvez é relembrado de coisas que você esquece no seu dia a dia. Porque a bênção é para todo o povo de Deus, a bênção é para todos aqueles que caminham por fé. E se você caminha por fé, o texto diz mais, você é chamado à obediência. Como eu mencionei aqui na introdução, a fé bíblica, ela é obediente. Raabe tinha pedido aos espias que jurassem que eles usariam de misericórdia com ela e com a sua família, que eles usariam de bondade com ela e com sua família, já que ela agora estava ajudando estes homens a se safarem. E eu quero que você repare o que os versos 17 e 18 e depois o verso 20 vão dizer. 17 e 18. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e a toda a família do teu pai. Vá no verso 20. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Veja, Raabe falou: jura que vocês vão me poupar. E agora que eles estão ali descendo pela janela, os espias colocam algumas condições que demonstrariam que se Raabe cria ou não naquilo que estava acontecendo. Raabe deveria acreditar na palavra dos espias e obedecer então às condições que eles estão estipulando. Quais foram elas? Primeiro, ela teria que atar um cordão vermelho à janela. E isso é uma lembrança daquilo que ocorrera 40 anos atrás, lá no Êxodo, por ocasião da última praga. Vá lá em Êxodo, mais uma vez, capítulo 12, e veja o que está acontecendo ali. Deus iria passar pelo Egito ferindo os primogênitos. Então, no capítulo 12, quando ele institui a Páscoa, ele diz assim no verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Naquela ocasião em que o povo estava saindo do Egito, e que Deus viria com juízo sobre a terra do Egito, um animal foi morto, a Páscoa foi estabelecida, isso deveria se repetir anualmente.
o sangue daquele animal deveria ser colocado nos umbrais da porta. Por que isso deveria ocorrer? Vá no verso 22 do capítulo 12. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Perceba a ordem agora: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, todo mundo dentro de casa, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para os ferir. O sangue na porta era um sinal para que o destruidor pulasse aquela casa, passasse. Esse é o significado da Páscoa. Passasse aquela casa e aquela casa não sofresse o juízo de Deus. Veja que, de igual modo, o fio de escarlate seria um sinal, não para o anjo destruidor, mas agora para o povo que está invadindo a terra, de que aquela casa deveria ser poupada. Há semelhanças aqui nos dois relatos, sobretudo em ambos os relatos, todo mundo deveria ficar dentro de casa. Quem saísse daquela casa seria destruído. Isso acontece aqui no Êxodo, e isso é relembrado lá pelos espias a Raabe. Ou seja, a obediência às ordens de Deus é a evidência de que você está verdadeiramente caminhando com Cristo pela fé. Caminhar por fé não é só declarar isso. Eu creio em Jesus. Eu acredito em Jesus. A fé é operosa. A fé é praticante. Ela é obediente. Você ouve as ordens de Deus e você coloca em prática na sua vida. E somente quem acolhe a palavra de Deus está seguro. Somente quem recebe e pratica está seguro, porque fé leva à ação. Eu li aqui em Mateus, durante a liturgia, Mateus 7, e eu vou relembrar isso a você. Mateus 7, a partir do verso 20, Jesus está dizendo: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O contexto aqui é interessante, porque Jesus está dando um alerta aos seus discípulos. Tenham cautela, tenham cuidado, ele diz no verso 15, com os falsos profetas, porque eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas eles são lobos roubadores. Os falsos profetas se apresentavam como crentes, mas eles não eram. Como é que você iria distinguir um falso profeta? Bom, o falso profeta falaria muitas coisas corretas. O falso profeta levaria o povo a crer que aquilo que eles diziam eram de fato a sua convicção. E é por isso que Jesus vai dizer: você vai conhecer pelo fruto. Não é só por aquilo que se diz, é por aquilo que se faz. Estas duas coisas precisam estar em harmonia. Elas precisam caminhar juntas. É por isso que ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Perceba, não é mera declaração, eu creio, é fazer a vontade de Deus, no poder do Espírito Santo. Porque o Espírito que habita em você leva você a compreender a Escritura e leva você à prática da palavra de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A obediência é evidência de que você de fato está na fé verdadeira. Caminhar por fé é viver
em obediência, há um segundo aspecto aqui, naquilo que os espias disseram. Primeiro, todo mundo, você precisa fazer o que eu estou mandando, atar o cordão e estar todo mundo dentro de casa. A segunda questão que ele coloca, toda a família deveria estar junto dela na casa. Terceira condição, ela deveria manter segredo sobre os espias. Eles já tinham falado a respeito disso. E agora eles reafirmam isso. E o aviso destes homens é muito solene. Se você não observar estas condições, nós estamos desobrigados do nosso juramento. Nós estamos empenhando a nossa palavra, mas você precisa agir em conformidade com isso que nós estamos dizendo. Sem obediência às condições, que era de fato a evidência de que eles confiavam na palavra dos espias, eles seriam alcançados pela destruição. E há muitos crentes que, a semelhança lá dos nossos primeiros pais, eles não acreditam nos avisos solenes dados por Deus. Os espias estão falando muito seriamente. Vocês vão ter vida, desde que vocês permaneçam na casa, desde que o cordão seja colocado na janela, desde que a nossa missão não seja denunciada. O acordo foi feito. Isso lembra o acordo lá do Éden. Porque lá no Éden, Deus coloca os nossos primeiros pais no jardim e diz: podem comer de tudo aqui. Vocês só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês certamente serão destruídos. A serpente se apresenta no jardim e ela diz: de jeito nenhum, isso não vai ocorrer, isso não vai acontecer, de forma alguma vocês irão morrer. E não é que os nossos primeiros pais, em vez de dar ouvidos ao aviso solene de Deus, creem na palavra da serpente, morrem. Os espias estão dizendo: quem não obedecer ao que está sendo estipulado será destruído. E você dá ouvidos às advertências solenes do Senhor. Deus diz que aqueles que caminham em obediência recebem bênçãos. Deus fala que aqueles que desobedecem recebem a consequência dos seus atos. Você não deve duvidar daquilo que Deus diz em sua palavra. Sobretudo, você não deve duvidar quando Deus afirma que o seu pecado terá consequência. É claro que a pior das consequências do pecado, Deus já retirou. Você iria para o inferno, você sofreria a terrível ira de Deus, mas esta recaiu sobre Cristo. Isso não significa que o Senhor irá livrar você das consequências que você tem aqui e agora, quando você transgride a lei do Senhor, quando você não caminha em santidade, quando você anda de acordo com o seu próprio coração. Nesse sentido, então, há muitos pais negligenciando a criação dos seus filhos, achando que no fim vai dar tudo certo, porque eu levo eles para a igreja, pelo menos no domingo. Eles aprendem lá na escola dominical, eles ouvem a pregação da palavra, mas eles não cumprem o seu trabalho como pais, de discipular os seus filhos, de dar ouvidos àquilo que Deus diz em Deuteronômio: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e é você que vai inculcar aos seus filhos a palavra. Mas eles acham que o simples fato de trazer os filhos à igreja garante isso. Estão transgredindo a lei de Deus, aquilo que Deus diz. E é claro que Deus pode ser misericordioso. E é claro que você conhece
talvez tenha acontecido com você, pais negligentes e filhos fiéis. Acontece, porque Deus é misericordioso. Mas não fique contando com isso. Obedeça a Ele. Obedeça. Cumpra aquilo que Ele tem colocado em suas mãos para fazer a sua responsabilidade. Por outro lado, há crentes também flertando com o pecado, achando que nunca serão dominados pelo pecado. Não, vai ser só essa vez e nunca mais. E então você tem crentes escravizados pelo pecado. Crentes escravizados pela pornografia, o que tem aumentado cada dia mais. Crentes escravizados por drogas. Crentes escravizados pela comida. Crentes escravizados pela bebida. Crentes escravizados por tantas outras coisas que, mesmo sendo lícitas, quando dominam o coração, se tornam pecado. E começou com: eu dou conta, vai ser só dessa vez. Não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que pode escravizar a sua vida. Porque as consequências da desobediência, elas podem ser terríveis. Mas há um aspecto também interessante nesta parte do texto aqui, que Calvino pontua de forma muito interessante. Ele fala assim: ao estipular distintamente que ninguém deve sair da casa, e agora então ele está falando da condição estabelecida pelos espias, ao estipular distintamente que ninguém deve sair de casa, ou caso contrário, eles devem ser considerados inocentes, podemos tirar a importante inferência de que, ao fazer juramentos, a sobriedade deve ser cuidadosamente atendida, para que não possamos profanar o nome de Deus, fazendo promessas fúteis sobre qualquer assunto. E agora ele destaca aqui como os espias foram sábios, porque ela está dizendo assim: olha, vocês vão me poupar, vocês prometem que vão me poupar. Eles não simplesmente falam assim: olha, nós vamos poupar você, está tudo certo. Empenharam a palavra, e agora o povo invadiu Jericó. Como é que eles vão saber qual é a casa de Raabe? Eles não têm condições de cumprir aquilo que eles prometeram. É por isso que Calvino diz: quando você fizer alguma promessa, faça isso de forma consciente, sóbria, cuidadosa, para que você não deixe de cumprir o que você está fazendo. Então, eles também estão se certificando que irão conseguir cumprir. Como que eles estão fazendo isso? Nós vamos chegar e nós vamos avisar para todo mundo: a casa que tiver um cordão vermelho, vocês não vão atacar, vocês não vão destruir. E o aviso está dado, e assim eles conseguem cumprir o que eles estão prometendo. Tem muito crente prometendo coisas, se comprometendo com coisas, sem pensar nas implicações. Só que as promessas que você faz, elas são sempre diante de Deus, e elas precisam ser honradas, ainda que você seja prejudicado por isso. Sabe onde está isso? Lá no Salmo 15, quando o salmista pergunta: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? E uma das condições: o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, aquele que cumpre a sua palavra, ainda que leve prejuízo com isso. Prometeu? Faça. Ah, mas eu não pensei na consequência, então não prometesse. Calvino dá um passo atrás e diz: aprenda com os espias. Cuidado com o que você promete. Cuidado com a palavra que você empenha. Você é chamado a obedecer.
Aqueles que andam por fé são chamados à obediência. Por último, se você anda por fé, você é instrumento de bênção para outras pessoas. Sabe o que é interessante aqui? Nada é dito nesse texto sobre a fé da família de Raabe. O pai de Raabe creu? Não sei. Os outros parentes de Raabe creram? Não sei. No céu vamos descobrir isso aí. Mas a despeito disso, né, o texto é bem categórico. Raabe é uma crente. E porque Raabe é uma crente, aqueles que estão em torno de Raabe acabam sendo abençoados por meio da vida dela. Ela é instrumento para que a sua família seja preservada da destruição de Jericó, desde que permanecessem na casa com Raabe, desde que estivessem ali onde era o local de segurança. Ou seja, se estes homens, se a família dela não creu no Deus de Israel para salvação, no mínimo, eles receberam um benefício temporal. Naquele momento, eles foram poupados da destruição. Se algum deles creu, a Bíblia não diz. Mas por que eu estou destacando isso? Porque mudando aqui o que precisa ser mudado, ocorre algo semelhante, irmãos, na família dos crentes. Você batiza os seus filhos, e você batiza os seus filhos em obediência ao Senhor. Mas isso não significa que eles estão automaticamente salvos. Contudo, eles estão debaixo do seu lar pactual. Eles são contados como parte da igreja visível. E é por isso que eles têm privilégios. Lá no Catecismo Maior, na pergunta 63, quais são os privilégios daqueles que estão na igreja visível? A resposta é a seguinte: a igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de desfrutar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação, ou seja, da pregação da palavra. Razão de mantermos as crianças aqui para ouvirem a pregação da palavra, é um privilégio da igreja visível. Das ofertas da graça feita por Cristo a todos os membros da igreja visível, no ministério do evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira ir a ele. Percebe como é importante? Os que estão debaixo de um lar pactual têm o grande privilégio de ser educados na fé. E para eles o aviso ainda se torna mais grave, porque aqueles que não recebem a Cristo e se afastam dele, apesar de serem poupados dos juízos temporais, como foram os parentes de Raabe na destruição de Jericó, não serão poupados da ira de Deus. Porque não há como escapar da ira de Deus sem se comprometer com o Senhor Jesus Cristo. Você não vai conseguir chegar lá e dizer, mas a minha família era crente. Não há isso. É preciso crer no Salvador. Dê uma olhada em Gênesis capítulo 19. E eu quero que você perceba algumas coisas aqui. Gênesis 19 traz uma história bastante difícil e terrível, porque traz a destruição de Sodoma e Gomorra. A partir do verso 12, você tem assim: Sodoma e Gomorra, terrível, certo? Vai ser destruída a cidade. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus?
genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Acharam, pois, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E há alguns paralelos aqui bastante interessantes. Quem estivesse com Raabe seria poupado da destruição em Jericó. Quem saísse da cidade com Ló, no caso os genros, seria poupado na destruição de Sodoma e Gomorra. Parece que os parentes de Raabe estão todos dentro de casa e não são destruídos. Entretanto, aqui, estes homens que estão para casar com as filhas de Ló, eles não creem que aquilo vai acontecer. Eles não dão ouvidos a Ló e eles ficam para trás. Até o momento, então, que o anjo chega e quase que expulsa a família de Ló daquele lugar. Então, eu quero que você vá no verso 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, ou seja, depois que Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, fez o Senhor chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Sabe por que Sodoma e Gomorra não foi destruído antes? Por causa de Ló. A presença de Ló em Sodoma e Gomorra fazia com que todos os habitantes, por mais cruéis que fossem, não tivessem ainda experimentado o juízo que os alcançou quando Ló foi retirado de lá. Sabe por que Deus não acaba com esse mundo de uma vez por todas? Por causa da igreja. Deus abençoa o seu povo. E a bênção que Deus traz ao seu povo acaba muitas vezes por beneficiar aqueles que estão fora da igreja. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Os nossos filhos que estão no nosso lar, muitas vezes são preservados por estarem no lar pactual. Quantos filhos de crentes não foram poupados de males desse mundo pelo simples fato de estar em um lar pactual? Terem sido livrados de más companhias, terem sido livrados de problemas seríssimos, porque estão debaixo de uma família temente a Deus e estão sendo educados assim. Mas se não abraçarem a fé, será o máximo de benefício que eles terão. Porque um dia o juízo que virá sobre todos os que não creem em Cristo alcançará até mesmo aqueles que tiveram o privilégio de estar num lar pactual e rejeitar o Salvador. É por isso que pais precisam levar muito a sério a criação dos seus filhos. É por isso que os filhos precisam ouvir com atenção a palavra dos seus pais e crer no Salvador. Agora veja, a boa ação de Raabe, a sua preocupação com a sua família, é um bom testemunho de fé. Como eu disse, não dá para saber se esse testemunho de fé de Raabe foi assimilado pela sua família. Não se sabe se algum deles, vendo a fé salvadora de Raabe, também foi conduzido à fé salvadora. Mas a lição aqui é muito simples. Você precisa fazer o mesmo em relação aos da sua casa.
Pais crentes que já têm plena convicção da salvação precisam avisar os seus filhos que a destruição virá, que o juízo virá, mas que há um local de refúgio, que não é a sua casa, é Cristo, é o Salvador. Aqueles que se escondem nele estarão seguros. Você precisa ser bênção para aqueles que estão à sua volta, porque Deus abençoa o seu povo, para que eles sejam também canal de bênção para aqueles que estão à sua volta. E eu volto então à minha pergunta aqui do início: você de fato caminha por fé? Porque o texto bíblico diz que quando você caminha por fé, você é abençoado pelo Senhor. Você pode constatar isso aí na sua vida. Conte as bênçãos. Dize-as de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Isso precisa levar o seu coração à convicção de que um dia você estará em novos céus e nova terra. Mas você é chamado à obediência. Você não faz a sua vontade. Você não anda segundo os desejos do seu coração. Pelo contrário. Porque Jesus diz que aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a vida por causa de Cristo, por amor a Cristo, irá ganhar. Você é instrumento de bênção na vida de outros. A fé que você tem em Cristo, ela precisa ser anunciada. Ela precisa ser proclamada. As bênçãos que Deus concede a você devem levar você à certeza cada vez maior de que você estará com Cristo em novos céus e nova terra. Foi isso que ocorreu com os espias. Certamente o Senhor já nos deu toda essa terra. Mas note ainda algo maravilhoso aqui nesse texto. Há um comentarista bíblico chamado David Howard, e ele faz uma associação bastante interessante. Ele associa o cordão vermelho que é colocado lá na janela de Raabe, com outro cordão vermelho que aparece na Bíblia. E talvez você se lembre dele agora. Esse cordão vermelho foi colocado por Tamar, nora de Judá, quando nasceu o seu filho Zerá. Lembra que eram gêmeos? E de repente o braço de um saiu e ela falou: opa, esse é o primeiro. Colocou o cordão vermelho. Ele recolhe o braço, nasce o outro e depois ele vem-se embora. É um outro momento na Bíblia que aparece um cordão vermelho. É exatamente a mesma expressão. E então ele faz um comentário sobre isso, dizendo o seguinte: Raabe e Tamar têm em comum o fato de que são duas das 4 mulheres estrangeiras nessa mesma genealogia de Jesus. Agora vemos uma ligação adicional entre elas no cordão vermelho. Pela providência de Deus, essas 2 mulheres, ambas estrangeiras, párias sociais, prostitutas. É claro que Tamar não era verdadeiramente uma prostituta, mas ela se vestiu de prostituta para enganar o seu sogro. E de posse de um cordão vermelho, tornaram-se parte da linhagem de Jesus Cristo. E essa é uma maravilhosa lembrança. Deus salva pecadores pela fé. Deus os abençoa grandemente. Deus cumpre o seu propósito por meio deles. Cristo descende de Raabe para ser o Salvador, não só de Raabe, mas de todo o que nele crê, sejam eles judeus como eram os espias, sejam eles gentios como foi Raabe.
Você é um destes. Um gentio que se aproximou do Senhor pela fé no Salvador. E é por isso que você precisa caminhar por fé, gozando das bênçãos de Deus, obedecendo de todo o coração, sendo bênção àqueles que estão próximos a você, ao proclamar o grandioso Salvador que foi dado por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.